Bom dia, sexto ano, tudo bem? Olha, gente, hoje nós vamos fazer mais uma revisão sobre o sistema nervoso, certo? É um assunto que a gente já estudou, mas que precisa ser revisado, tá bom? Então, preste atenção que eu vou falar para vocês o que é que o sistema nervoso representa. O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo. É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, ele elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. O sistema nervoso é responsável pela maioria das funções de controle em um organismo, coordenando e regulando as atividades corporais. Ele está dividido em duas partes fundamentais: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, ambos envolvidos e protegidos por três membranas denominadas meninges. Primeiro, o encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg, está localizado na caixa craniana e apresenta três órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, considerando o órgão mais volumoso, pois ocupa a maior parte do encéfalo. O cérebro está dividido em duas partes simétricas, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Assim, a camada mais externa do cérebro e cheia de reentrâncias chama-se córtex cerebral, o responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita e etc. Ademais, a sede dos atos conscientes e inconscientes, da memória, do raciocínio, da inteligência e da imaginação, e controla ainda o movimento voluntários do corpo. O cerebelo está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. O cerebelo coordena os movimentos preciosos do corpo, além de manter o equilíbrio. Além disso, regula o tônus muscular, ou seja, regula o grau de contração dos músculos em repouso. O tronco encefálico, localizado na parte inferior do encéfalo, o tronco encefálico conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Além disso, produz os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos e os reflexos, como a tosse, o espirro e a deglutação. E a medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. Na parte superior está conectada ao tronco encefálico. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários, ou seja, os reflexos. O sistema nervoso periférico é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Importante destacar que existem dois tipos de nervos: os cranianos e os raquidianos. Os cranianos distribuem-se em 12 partes, em 12 pares que saem do encéfalo, e sua função é transmitir mensagens sensoriais ou motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço.
E os nervos raquidianos são 31 pares de nervos que saem da medula espinhal. São formados de neurônios sensoriais que recebem o estímulo do ambiente e neurônios motores que levam impulsos do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas. De acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso somático regula as ações voluntárias, ou seja, que estão sob o controle da nossa vontade, bem como regula a musculatura esquelética de todo o corpo. Já o sistema nervoso autônomo atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta duas subdivisões: o sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o sistema nervoso parasimpático, que inibe o seu funcionamento. De maneira geral, o sistema nervoso simpático e o parasimpático têm funções contrárias. Enquanto o sistema nervoso simpático dilata a pupila e aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático, por sua vez, contrai a pupila e diminui os batimentos cardíacos. Por exemplo, enfim, a função do sistema nervoso autônomo é regular as funções orgânicas para que as condições internas do organismo mantenham constante. E os neurônios, o tecido nervoso é formado por dois grupos principais de células, os neurônios e as células da glia ou células da neuróglia. Os neurônios, também chamados de células nervosas, são os tipos mais conhecidos e possuem como função principal a transmissão do impulso nervoso. Quanto à função, os neurônios podem ser divididos em sensitivos ou aferentes e integradores, motores ou aferentes. Então, os sensitivos ou aferentes, diversos estímulos e informações são captados por receptores sensitivos, também conhecidos como neurônios receptores, que estão pelo corpo. Por exemplo, um ferimento na pele ou o aumento de temperatura externa faz com que os neurônios sensitivos atuem. Já os integradores, células nervosas, chamados de interneurônios ou neurônios conectores, fazem a análise, processamento e armazenamento dos estímulos e informações captados pelos receptores sensitivos. Motores ou aferentes, essa última fase é executada pelos neurônios motores, também conhecidos como neurônios eferentes ou efetuadores, que em contato com órgãos efetores recebem uma informação do cérebro e executam uma ação de acordo com a situação, certo? Então, depois nós vamos ver se realmente vocês aprenderam, depois que eu enviar a atividade, tá certo? Então, é só isso, essa breve revisão, e a gente vai continuar com a atividade, ok?